pessoal, tudo bem? Bom, gente, então, eu tô preparando aqui pra vocês uma série de vídeos bem legais, com conteúdos bem legais, pra poder fazer com que o ensaio de vocês seja ainda mais produtivo e ainda mais fluido. Então eu vou trazer alguns vídeos, assim, né, nesses próximos ensaios, vou ficar mandando pra vocês esses videozinhos no grupo, pra vocês poderem ir acompanhando, irem estudando, não só nos horários de ensaio, mas também fora, pra justamente, como eu falei, os ensaios terem mais fluidez e, enfim, ser mais fácil tanto pra vocês, quanto pro professor Marco, pro Marcelino, enfim. Bom, então nessas séries de vídeos que eu vou mandar pra vocês, vão ter vídeos de teoria musical, vão ter vídeos de alongamentos e aquecimentos como aquele que eu já enviei pra vocês, e de técnica vocal, e vamos ter vídeos de regência também, de gestos de regência para poder facilitar pra vocês, né, que eu sei que às vezes, tal pessoa aí vai ter que reger a gente nessa apresentação, e aí às vezes não sabe muito bem como fazer os sinais, quando dar as entradas, então a gente também vai estudar isso juntos, beleza? E hoje em específico a gente vai então ter a nossa primeira aula sobre teoria musical, vai ser bem introdutória, lembrando que eu pensei assim, né, em uma aulinha que fosse bem básica, bem do zero mesmo, para quem nunca teve contato com a parte teórica da música, né, eu já sou acostumada a cantar, mas não sei ler partitura, eu não sei como é que são as notas, quais são as notas musicais, então essa primeira aulinha eu quero fazer uma aula bem introdutória, bem assim, básica, para a gente começar a se introduzir nesse mundo da teoria musical, e a partir das próximas aulas a gente ir aprofundando mais os conteúdos para facilitar, para na hora de vamos cantar um arranjo da música tal, aí o professor entrega a partitura para vocês, às vezes vocês não sabem como ler a partitura, onde é que tá a nota, qual nota que é aquela, ou quanto tempo é aquela nota, né? Então, para facilitar essa questão, assim, de se chegou a partitura na mão de vocês, vocês conseguirem ler ela de uma forma super clara e tranquila, a minha função aqui é tentar auxiliar ao máximo com isso. E mesmo que você já saiba a teoria musical, eu recomendo que você também assista esse videozinho para relembrar e ir acompanhando junto com o restante dos colegas esses ensinamentos que a gente vai estar construindo juntos, tá bom? Então, vamos para nossa aulinha. Bem, pessoal, então vamos lá. Então, nossa aula 1 sobre teoria musical. Então, vamos começar de uma parte bem básica mesmo. Vamos conhecer as notas e o nome das notas. E para poder facilitar também para vocês, além de estar aqui mostrando os nomezinhos das notas escritos, eu vou mostrar também no piano onde é cada uma dessas notas. Essas são as notas fundamentais, tá bom? Então, depois a gente vai estudar sobre isso, as notas sustenidas e as notas bemóis, que são os meios tons da música, semitons no caso. Esses daqui nós temos tons e temos semitons dentro da música, certo? Mas para ficar mais fácil o início, a gente vai só dessas notas mais básicas e depois a gente vai introduzir e conhecer as outras notinhas, que eu vou mostrar no piano também, embora eu saiba que não é todo mundo que tem acesso a um piano ou que saiba tocar, mas é porque muitas vezes a gente tá ali no ensaio, né, para poder apresentar, e aí a gente pega um aplicativozinho para poder tocar uma nota para saber se a gente tá afinando na nota certa, né? Por exemplo, o professor pede, fulano, vai e toca aí um dó pra gente afinar. E aí, como é que vocês vão saber o que é um dó no piano? Então, eu também vou mostrar pra vocês, tá? De um ré no piano, de um mi, enfim. Às vezes a gente também usa aqueles aplicativos no celular, né? De pianinho digital para poder apertar na notinha e ver se tá todo mundo afinado, ou se pelo menos se você tá fazendo a notinha certa. Então, para poder vocês saberem qual é a notinha certa e se vocês estão tocando a nota correta, eu vou mostrar também no piano para poder facilitar. A primeira parte sobre as notinhas musicais. Nós temos ao todo 7, que são essas notinhas fundamentais. Quais são as notas? Dó, ré, mi, fá, sol, lá e si. Mas, Bia, mas algumas vezes eu já escutei o professor falando que são 8, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. O dó de novo. Mas só o dó que se repete? Como é isso? A música, então, é dividida em oitavas. Então, o que acontece? Tem uma oitava que é mais grave, tem uma oitava que é mais média e tem uma oitava que é mais aguda. Beleza? O que é uma oitava, Bia? São essas 8 notinhas, no caso, com o dó repetindo aqui.
Dó, aqui de novo. Assim a gente forma, então, ao todo 8 notas. Mas aí, Bia, então só o Dó que repete? Não, Nanina, não. O Ré também repete, o Mi também repete, porque esse sistema de notas, ele vai se repetir exatamente igual, só que ou mais agudo ou mais grave. Eu acho que visualmente é mais fácil entender isso no piano, então agora a gente vai pra lá, para vocês conseguirem entender primeiro onde são essas notas e entender essa questão de oitava acima e oitava abaixo, que é muito importante para na hora que a gente vai cantar, a gente saber qual é a oitava que a gente está cantando. Por exemplo, normalmente as sopranos elas ficam numa oitava mais aguda, porque as notas que as sopranos alcançam são essas notas também, mas são notinhas mais agudas. Então não é que mudou a nota, só tá mudando a altura da nota. A nota pode ser mais grave também, como por exemplo os tenores e os baixos alcançam. Não é que são notas diferentes dessas, as notas são as mesmas, só vai mudar a altura dessas notas, né? Que elas vão estar mais graves. Então vamos lá pro piano para vocês conseguirem entender melhor. Beleza, pessoal? Então aqui a gente tem um piano, certo? Eu vou mostrar aqui pra vocês também, ó, a quantidade de notas que a gente tá vendo aqui. Meu Deus, Bia, então aqui tem muito mais notas do que aquelas que a gente acabou de ver. Não é isso, as notas são as mesmas. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu vou aqui no centro do meu piano, tá? Onde seria o meu dó central. Esse é um dó. Como é que eu vou saber qual é o dó? Prestem atenção que no piano tem essas teclinhas pretas e tem as teclinhas brancas. Nas teclas pretas, que são as teclinhas que eu falei pra vocês que são os nossos semitons. Beleza? Também existem semitons nas teclas brancas, mas isso a gente vai ver mais pra frente, não é o que vocês precisam se preocupar agora. Tá vendo que tem esse sistema, sempre são duas pretas, três pretas, duas, três, duas, três, duas, três. E aqui também, ó, duas, três e duas e três. Então, tem essas duas. Quando tiver a primeira, que é aqui, né, 1, 2, a primeira desceu, é o dó. Então, Bia, então quando eu ver um piano, aí eu vou ver que tem as duas teclinhas e as três teclinhas. Então, na primeira teclinha da preta, desceu, na primeira tecla branca, é o meu dó. Então, do lado é o ré. Depois é o mi, fá, sol, lá, si, dó. Aí, aqui entra o que a gente acabou de ver, ó, dó a dó. Então, aqui a gente tem o quê? Uma oitava, porque a gente tem 8 notinhas daqui até aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. A partir agora desse dó, a gente vai continuar. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. O dó repetiu. Tá vendo que as notas todas elas se repetem? Quando eu cheguei nesse outro dó, aqui a gente tem outra oitava, porque foi o quê? De dó a dó. E são o quê? 8 notas. Mesma coisa pra cá. São de dó a dó, são mais 8 notas, então é outra oitava. Agora aqui naquele dó central que eu falei pra vocês, tá? E ao invés de a gente subir, a gente vai descer pra esse dó de cá. Olha já como já muda. Vou descer mais um. Então, pessoal, vocês conseguem perceber escutando como muda? Isso que são as oitavas. As notas, elas são as mesmas, é sempre de dó a dó, uma oitava, só que o que vai mudar? Vai ter uma oitava mais média, uma oitava mais aguda e uma oitava mais grave. Bom, pessoal, então agora, indo para o nosso segundo pontinho da nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre pauta ou pentagrama. O que é isso, Bia? São as linhas que a gente vê na partitura, são essas 5 linhazinhas que a gente vê na partitura. Por exemplo, tá vendo que aqui a gente tem as linhazinhas, ó, igual essas daqui? Então, essas linhas dentro da partitura que são o pentagrama ou a pauta. Porque o que é a pauta e o pentagrama? Ele é onde a gente organiza essas notinhas musicais que a gente viu. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Então, dentro da nossa pauta ou do nosso pentagrama, a gente vai ter que dar um jeito de colocar essas notinhas aqui dentro. A gente tem alguns espaços, assim, ó, que são espaços em branco, certo? Entre uma linha e outra. E nós temos as linhas. Então, as notas, elas vão se acomodar
nesse espaço, ou no meio entre uma linha e outra, ou na própria linha. Como então que ficaria isso, Bia? Como eu falei, então as notas elas vão se intercalar, certo? Linha, espaço, linha, espaço, linha, espaço, linha. A primeira nota que a gente vai pôr é a nota Dó, certo? Nota Dó. Onde é que fica a nota Dó? A nota Dó, ela é uma nota que, digamos, é a mais diferente dentro da partitura, porque ela não vai estar nem aqui embaixo da linha e nem no meio da linha. Ela vai estar um pouquinho mais embaixo. Ela estaria mais ou menos aqui. Ai, Bia, mas por que você fez essa bolinha e fez esse tracinho? O que acontece? Essa linhazinha que eu fiz no meu Dó, ela tá representando nada mais, nada menos que uma das linhas da minha pauta do pentagrama. Só que seria a primeira linha da minha pauta pentagrama que estivesse aqui embaixo. Porque essa linhazinha aqui do meu Dó, ela já tá marcando nada mais, nada menos que uma das linhas da minha pauta, tá? Então, o Dó, ele estaria onde? O Dó estaria na linha, certo? Só que ele não vai estar nessas linhas daqui, ele vai estar na linha de baixo. Então, o nosso Dó fica aqui. Depois do Dó, a gente tem qual nota? Nós temos o Ré, certo? E, Bia, onde seria o Ré, então? Se o Dó tá na linha e a pauta e o pentagrama é dividida em espaços e linhas, o Ré estaria fora da linha. O Ré estaria no espaço. Então, a gente tem aqui Dó, Ré. E o Mi? Vamos pensar. A gente já tem linha, espaço, linha de novo. Então, vamos lá. Então, o Mi seria aqui na linha. Ai, e o Fá? Então, a gente já tem linha, espaço, linha, espaço de novo. Então, o Fá, ele é no espaço. E agora, o Sol? Linha, espaço, linha, espaço, linha de novo. Então, o nosso Sol ficaria aqui, ó, na linha. Aí, agora o Lá. Já temos linha, espaço, linha, espaço, linha, espaço de novo. Então, o Lá é aqui no espaço. E vamos fazer agora, então, o Si. Já temos linha, espaço, linha, espaço, linha, espaço, linha de novo. Si, então, vai ficar na linha. E aí, vamos poder fazer o outro Dó, né? Que seria o Dó, de Dó a Dó, como em uma oitava, como a gente já viu, certo? O Dó seria onde? Se o meu Si tá na linha, o Dó seria no espaço. Então, agora aqui, a gente já tem as nossas notinhas, ó. Pronto. Então, dentro do pentagrama, as notas ficam organizadas dessa forma. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, de novo. Beleza? Ai, Bia, mas e se eu quiser subir ainda mais? Né? Eu acabei nesse Dó aqui, mas e se eu quiser escrever um Ré, por exemplo, já da oitava de cima, certo? Aqui a gente tem uma oitava, e aí eu quero começar a escrever outra oitava aqui em cima. Então, a gente pode fazer. Se o Dó tá na linha, quer dizer, se o Dó tá no espaço, o Ré estaria onde? Na linha. E o Mi? No espaço. E assim sucessivamente, tá, gente? Então, o que a gente pode tirar daqui para poder já ser um conceito para ficar sempre na nossa cabeça? As notas dentro de um pentagrama ou de uma pauta, elas vão ser divididas em espaço e linha. Então, é sempre uma nota na linha, uma nota no espaço, uma nota na linha, uma nota no espaço. E se vocês já sabem os nomes das notas musicais e a ordem que elas apresentam, então vocês já vão saber se a primeira tá na linha, então a primeira é o Dó. A segunda tá no espaço, então é o Ré. E depois é o Mi, depois é o Fá, o Sol, o Lá, o Si, o Dó, o Ré, o Mi, e assim a vida toda. Bom, pessoal, agora a gente vai para o terceiro ponto da nossa aula, que são as claves. Que primeiro de tudo, tá, gente? Eu já ensinei aqui para vocês a questão da disposição das notas na partitura, mas antes de fazer isso daqui, a gente tem que prestar atenção na clave. E o que é a clave? É um símbolozinho que fica na frente da nossa partitura. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Numa partitura mesmo, ó, isso é uma clave. Aqui a gente tem a clave de Sol e tem a clave de Fá, tá certo? Essa clave, ela é extremamente importante porque a disposição das notas dentro da partitura vai mudar de acordo com a clave que eu tenho. Na clave de Sol, é exatamente essa disposição que eu mostrei pra vocês. O Dó é aqui, o Ré é aqui, o Mi é aqui, entenderam? Então, assim é com a clave de Sol
bem aqui. Essa seria a nossa disposição. Então, vamos lá, claves. A gente tem a clave de sol. A clave de sol, ela é desenhada dessa forminha aqui. É esse símbolozinho. E o começo desse símbolo, essa primeira voltinha que o símbolozinho dá, é sempre, sempre, sempre na segunda linha da nossa pauta. Sim. Na segunda linha da nossa pauta, que é essa daqui, é onde a gente vai começar a desenhar a nossa clave de sol. Ai, Bia, mas por quê? E por que a clave de sol aqui, né? A gente já sabe que existe a nota sol. Tem alguma coisa a ver? Sim, tem tudo a ver. A gente não começou na segunda linha a desenhar a nossa clave, e ela é chamada de clave de sol. E se a gente voltar aqui, né, na segunda linha da minha pauta, qual nota eu tenho? Na linha, nós temos o sol, né? Não é o fá, porque o fá tá no espaço, não é o lá, porque o lá tá no espaço. Na segunda linha, quem que tá exatamente aqui? O nosso sol, que é clave de sol, porque a clave, o desenho da clave começa na linha da nota sol. Pronto, então a partir de agora, a gente vai fazer igual a gente fez ali em cima. A gente já sabe que o dó tem essa linhazinha aqui, o ré é no espaço, o mi é na linha, o fá é no espaço, o sol é na linha, aqui ó. O lá é no espaço, o si é na linha e o dó de novo é no espaço. Então agora aqui a gente tem exatamente a ordem das notinhas musicais dentro da clave de sol. Bom, pessoal, a clave de fá, ela é representada da seguinte forma. Nessa linhazinha aqui, que pensando que é 1, 2, 3, 4, 5, na quarta linha, a gente faz esse desenho aqui, ó. Essa seria a clave de fá. E a clave de fá, gente, ela tem a mesma ideia, tá, do nome ser clave de fá, como é na clave de sol. A clave de sol não é sol, porque a linha de onde eu construí o meu desenho da clave é a mesma linha da nota sol. Então, na clave de fá, vai ser a mesma ideia. Ai, Bia, mas a gente não viu que o fá é aqui? Como é que agora o fá tá aqui em cima? Então, gente, o que acontece? Dentro de uma pauta de um pentagrama, a clave de sol e a clave de fá, elas é como a continuidade uma da outra. Então, a clave de sol é sempre em cima e a clave de fá é sempre embaixo. E a gente começa a contar a clave de fá a partir desse dózinho aqui. Então, é como se fosse uma indo e outra voltando, certo? Se a nossa ordem subindo é dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, a ordem descendo é o quê? Dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. E é basicamente isso. A clave de sol a gente vai subir e na clave de fá a gente vai descer. A partir desse dózinho aqui que eu falei pra vocês, desse dó com essa linhazinha. Ó, pessoal, aqui tem um desenhozinho que fica fácil de vocês entenderem do que eu tô dizendo. Esse dó, que é o nosso dó central, que seria esse dózinho com esse risquinho, ele é o dó central tanto da clave de sol quanto da clave de fá. Esse dó não são dós diferentes não, é o mesmo dó. Agora, tendo a noção disso, a gente consegue dar continuidade aqui para ficar mais facinho de entender, beleza? Então, pensando que esse dó aqui é o nosso dó central, tá? Esse dó é o dó central. Onde é que seria esse dó aqui na minha partitura, Bia? Na clave de fá. O dó, ele estaria aqui em cima, ó. Espelhado, tá vendo? O dó não tá aqui embaixo? Então, se a clave de fá tivesse exatamente aqui embaixo, eu nem precisaria repetir o meu dó. Eu faria aqui a linha, eu vou mostrar pra vocês, pra ficar mais simples, tá? Então, ó, linha, 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 linha. Beleza? E aí, digamos que aqui é a minha clave de fá, tá certo? Então, esse dózinho aqui é o mesmo, tanto pra clave de sol quanto pra clave de fá. Eu só tô repetindo ele aqui pra poder ficar mais limpo na visualização, mas é a mesma coisa, tá? Então, se aqui é o dó e eu vou descer, depois do dó tem o quê? Quer dizer, antes do dó é qual nota? A gente já sabe, dó, si. Então, no meu espaço, a gente põe o si. Aqui, se tivesse embaixo, onde é que seria? Seria aqui também, ó, em cima da linha, né, no espaço da linha.
Tá vendo? Então, gente, o que eu tô fazendo aqui do ladinho é exatamente se eu estivesse fazendo embaixo, tá? Só tô fazendo do ladinho pra poder ficar mais fácil pra vocês entenderem. Beleza? Então, aqui eu tenho dó, tenho um si no espaço. Então, aí depois, si, o que vem antes do si? O lá. E aí o lá vai aonde? Vai na linha ou no espaço? Vai na linha, porque no espaço eu já tenho si. Então, aqui é o meu lá. Depois, antes do lá, eu tenho o quê? Tenho sol. Então, se eu acabei de colocar na linha, já sei que tem que ser no espaço, o sol. Ah, e agora? Antes do sol, tem o fá. Ai, Bia, então pera. Eu fiz a clave de fá. E eu coloquei esses 2 pontinhos aqui nessa linha. E agora eu vou fazer o quê? Vou fazer o fá. O fá, se o meu sol tá no espaço, o meu fá tá na linha. Pera. Então, eu fiz 2 pontinhos. E exatamente nessa linha que eu fiz os 2 pontinhos tem o fá. Por quê? Porque aqui é a clave de fá. Então, pronto, ó. 2 pontinhos. Onde tiverem os 2 pontinhos, vocês já sabem que vai ser a nota fá. Então, isso é um ótimo guia, porque assim, às vezes você se perde no meio da leitura, e aí já olha para a clave, viu que é clave de Fá. Então, já sabe que na quarta linha vai ser o meu Fá. Sabe que subindo Fá, Sol, Lá, Si, Dó, e descendo é Fá, aí antes do Fá é o Mi, depois é o Ré, e por último é o Dó. Né? Então, eu já sei, olhei, é clave de Fá, então eu já sei que o meu Fá tá aqui. Então, aqui é Sol, Lá, Si, Dó, e descendo é Fá, Mi, Ré, Dó. A clave de Sol, mesma ideia. Olhei, já vi que é clave de Sol, já sei que na segunda linhazinha tem o Sol, então eu já sei que subindo vai ser Lá, Si, Dó, e que descendo vai ser Fá, Mi, Ré, Dó. Bom, pessoal, então, por hoje, vai ser essa a nossa aulinha, nossa aula 1. Tá bom? Eu sei que foi bem introdutória, tá? É uma aula tão longa, porque eu também não quero que fique tão cansativo e tão maçante. Eu entendo que, às vezes, tendo o primeiro contato com isso, pode parecer uma coisa muito diferente. É como aprender uma língua nova. Então, eu entendo, porque eu já passei por isso e eu sei que não é fácil. Eu recomendo que, se você ficou com dificuldade em alguma parte do vídeo, assiste mais de uma vez. Se tiver qualquer dúvida, pode me mandar mensagem que eu tô aqui pra auxiliar, tá bom? E é isso. Então, assim, não se sintam chateados se tiverem com dificuldade, se não estiverem entendendo tão bem, porque é completamente natural. E aí, conforme forem passando as aulas, a gente vai progredindo, vamos conhecendo mais conteúdos, né? E aí vamos começar a juntar esse conhecimento todo. Então, por exemplo, essa aula 1, essas coisas que a gente viu agora, a gente tem que estar entendendo bem essas coisas para conseguir partir para o próximo conteúdo da aula 2, entendeu? Mas a gente pode ir sempre revisando, enfim, para poder ser fácil. Eu tô aqui para facilitar ao máximo o aprendizado de vocês. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha conseguido explicar de uma maneira fácil, assim, né, que não tenha ficado tantas dúvidas. E é isso, pessoal, a gente então se vê agora na nossa próxima aulinha, tá bom? Um beijo, bons estudos e precisando de qualquer coisa, pode me mandar mensagem.